Olá, eu sou a Camila Eu sou a Renata. e nós somos do Clube do Bordado. Hoje nós vamos falar sobre dicas para bordado em malha. Para você que não sabe o que é uma bordete do clube, você pode conhecer o nosso plano de assinaturas. Nós temos tudo explicadinho por vídeo e por escrito lá no site do Padrim, que é www.padrim.com.br/Clube do Bordado. E é uma coisa maravilhosa, tá, gente? Assina. Maravilhoso. Nós já temos um vídeo em que a gente ensina a fazer um bordado em camiseta, né? Que a gente ensina como riscar, ensina alguns pontos. Nós vamos deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição e provavelmente a Vanessa vai colocar um card em algum lugar desta tela. E aí vocês podem assistir esse vídeo primeiro e depois vem pra cá, porque hoje a gente vai dar mais dicas de como bordar em malha. Então, na verdade, a gente vai fazer um compilado de todas as dicas de toda a nossa experiência bordando em malha. Vasta experiência. Vasta experiência bordando em malha, gente. Essa foi a única camiseta que eu fiz pra mim. Um dia eu parei e falei, vou fazer uma camiseta pra mim. Eu fiquei orgulhosa, porque eu também... Eu achei engraçado que mudei de casa agora, né? E aí a Jaque falou assim... então, aí eu pensei aqui dessa parede, uma parede enorme, aquela parede inteira do quarto. Deixar pra você colocar seus bordados. Eu falei... Não tem Que bordado bordados? meu. Porque a gente trabalha com isso, né? Então acaba que a gente não tem bordado nosso. Casa de ferreiro, né? Vocês passam por isso também, gente? Ou vocês que trabalham com bordado também conseguem ter a disciplina de fazer os seus próprios projetos? Projetos, não seus próprios projetos sem ser trabalho, coisas para Pessoais. você. Projetos Conta pessoais. pra gente nos comentários, pra gente dar a mão. Mas vamos lá, então. Vamos começar falando sobre como Risco. riscar. Que eu acho que é a parte mais tensa. E é que gera mais dúvida nas pessoas também, né? Porque assim, no bordado tradicional, né, no algodão cru, que é o nosso queridinho, a gente sempre recomenda você... a gente fala de alguns métodos de transferência diferentes, né? Então tem o lápis, tem o carbono, Eu sou tem do as time canetas... carbono. Camila super do carbono, eu sou super da caneta que sai com calor. Nesse momento tem a caneta que sai com água também, ou lápis, eu também uso bastante o lápis. Só que, pra começar, né, o carbono não pega na malha. A gente ficou até discutindo, né, sobre o que será que gera esse problema do carbono não pegar na malha. A gente tem duas teorias. Uma, que a malha, tipo, ela tem um volume diferente, né, e ela é elástica. Então, E ela é muito macia, ela não dá aquela aderência que o carbono precisa pra riscar bem. Assim. o carbono não tem base pra passar a tinta. E a outra coisa que eu acho é que tecidos com elastano pegam carbono mais difícil. Pegam carbono, só que não. É mais difícil É do tipo carbono pegar. É tipo mineiro falando. Mineiro fala isso, fala assim. Você fala, tem Ioda. não sei o quê? Fala, tem, mas hoje não. Então fala que não tem, sabe? Achei que você tava mestre Yoda, tipo, hoje tem não. Não sei falar mestre Yoda. Então, vou contar mais da experiência dessa camiseta que eu fiz. Eu tinha esse risco, pra quem fez uma tise mantiqueira, vai lembrar. E eu queria bordar na camiseta e fui pro carbono, que é o meu queridinho. Peguei o carbono mais escuro que eu tinha e fui passando bem firme, só que ele é muito macio, então vai afundando, quase furando, quase rasgando a folha. E a hora que eu fui ver, tinha pegado super pouco. E aí a hora que eu tirei o carbono, tinha pego super pouco, tava tipo bem falhadinho assim. E aí eu fui completando com a caneta que sai com ferro. Porque também uma coisa bem chata da malha é que se você for forçando muito, ela vai começar a deformar, porque tipo, ela vai abrindo, sabe? Se você Isso é vai importante. carcando, assim, Independente a de caneta, você usar lápis, ou a caneta que sai com calor, ou a que sai com água, você não pode fazer o risco muito forte. vai fazendo Senão meio... você vai abrindo a trama da malha e deforma o desenho e a malha. Vai fazendo meio que aquele risco peludo, sabe? Que você vai fazendo assim, ó. Isso. É melhor do que você tentar fazer inteiro de uma vez só. Porque aí ela vai esticando e vai Sim. meio que deformando o seu desenho. A que eu acho que dá pra fazer mais fácil, o risco inteiro, assim, mas ainda assim, muito levinho, é a que sai com água. Porque ela tem uma Ela ponta pega que, tipo, melhor. uma ponta porosa, né? Então ela passa a tinta mais fácil. Mas eu tenho uma observação muito importante pra fazer sobre a caneta que sai com água. A gente já passou por isso algumas vezes em camiseta de malha normal, essas camisetas que misturam algodão com elastano, da caneta que sai com água manchar, né? Você risca e aí a hora que você passa a água pra sair, a mancha expande.
E aí fica tipo um contorninho bem suave, mas fica manchado. Sei lá, se você é detalhista, um mínimo de detalhista vai te incomodar, não é legal. Então, a gente sempre recomenda, independente do tecido que você for usar, né, pra você testar o método de transferência num cantinho do tecido antes de riscar tudo. Porque, No avesso. sim, só pra saber se vai dar certo ou não, se vai manchar, espera secar, porque às vezes também tem isso, já aconteceu, de sair a mancha, e aí a hora que secou, aparece o risquinho de novo, como se fosse uma sombra, assim, do risco. Então, tem que tomar cuidado. E depois que a gente passou por isso algumas vezes, a gente parou de usar a que sai com água pra camiseta, né? Eu prefiro a que sai com ferro mesmo. Sim. E a gente também tava conversando sobre outros métodos de transferência, porque eu acho que seria muito mais fácil se você soubesse desenhar e já ir desenhando na mão. Eu não gosto desse método. Eu sempre prefiro desenhar no papel e depois passar. Só que aí tem... Controladoras, né, amiga? Controladoras, né? Eu sou desse timezinho aí também. Eu sou espontânea, né? Eu consigo, ó, o único jeito que eu consigo fazer a mão livre pra camiseta é se eu for escrever alguma coisa, eu quero que Aí saia fica com mais uma fácil. letra à mão. E aí é sussa, né? Ou sei lá, uma coisa muito simples, mas um mínimo de dificuldade eu já prefiro passar o risco e copiar do risco. E eu prefiro até, tipo, se eu for fazer a mão, mas eu prefiro ter o risco no papel e aí eu vou olhando e vou tentando passar. Ah, eu também? Que aí fica mais fácil. Mas Sim. se você tem muita dificuldade, então pode tentar fazer isso. Tentar pegar o carbono mais escuro, ver também, tenta pelo avesso, ver o tanto que ele vai passando, o tanto de pressão que você tem que fazer. E se ele sair falhando, você vai preenchendo com a caneta. Ou se você é espontânea, Depois vai pra fazendo com a reforçar. caneta e com o lápis direto. Tem outra coisa, a malha, ela é mais grossa do que o algodão cru, né? Então já é mais difícil de passar se você não for passar com carbono, né? Que o seu risco vai ficar em cima. Se você for colocar o risco por baixo da malha pra passar com a caneta que sai com calor, com o lápis ou com a que sai com água, vai ser mais difícil de enxergar a olho nu. Então a gente recomenda que você use, ou você pode usar um vidro, colocar uma luminária embaixo. Você pode ter uma mesa de luz. Ou você pode pegar aquele tapué de lasanha, sabe? Grande, pode ser redondo ou retangular. E aí você pega o seu celular, liga a lanterna. Liga a lanterninha e e coloca vai lá. dentro do tapué e põe seu risco por É cima. uma ótima mesa de luz, gente. Rola super, gente. Aliás, no Matiz e Mantiqueira lá, eu só fui chamando minha mãe na cozinha. Traz os tapué, mãe. E aí a gente tava conversando sobre uma terceira forma de passar esse risco. A gente fez faculdade de moda e a gente lembrou que tinha um outro método, que era o gabarito, tipo, você Que tem... na verdade esse método é usado na alta costura pra passar o Pra risco. passar que o eu vejo risco, nos vídeos né? da Chanel lá, bem chique, gente. Então a gente tinha esse gabarito no papel e você vai fazendo furinhos nele. Pode usar agulha mesmo, sabe? Pega uma agulha E e vai faz os fazendo. furinhos desenhando, fazendo o contorno todo do seu desenho. E aí a gente acha que pra isso, se você for passar, sei lá, numa camiseta preta, seria mais fácil. E aí você vai passando o risco com o giz. E aí ele vai ficar os furinhos. Aí depois eu ainda passaria de novo com a caneta, porque aí o giz tende a sair, a gente fazia com pó de café. Sim, então, pra tecido claro, você usa pó de café. Você vai passar o pó de café por cima e aí vão ficar os furinhos todos desenhadinhos com a cor do pó de café. Aí você liga os pontos. Se for um tecido escuro, aí você usa farinha de trigo. Qualquer farinha, na verdade, né? Uma farinha clara, você vai colocar em cima e vai pegar um talco serve também, alguma poeirinha Ou branca giz. pra aparecer. Ou se você tem o giz de costureira também, vai fazendo Dá pra o riscar por desenho. cima. É outra opção. Nunca testei em malha, mas como a gente testou lá na faculdade. Sim. Era algodão cru também, né? Era algodão cru. O Dá molinho, super né? certo. Tem outra coisa também. Tem aquela técnica de você alfinetar o risco, né? Por cima do tecido. E aí você vai bordar por cima do tecido mesmo. Ele é bem alfinetadinho, bem perto do tecido pra não soltar. E aí você vai bordar por cima do risco e depois você vai rasgar o papel pra arrancar tudo. Papel de seda. Papel de seda, Que fica senão mais vai fácil. ficar muito difícil. Só que eu já testei essa técnica e eu achei assim. Não gostei. Nossa, a visão do inferno, gente. Tipo, é demorado, é difícil, o papel não assenta bem no tecido, porque o tecido é super maleável e é um papel duro por cima, por mais que ele seja fininho de seda, ele é rígido, né? Então, eu achei bem difícil, eu prefiro esses outros métodos. Mas quem quiser se aventurar e testar, achou super válido. Tem mais uma coisa, gente. Pro tecido escuro, tem essa recomendação que a gente fez, né? De usar a farinha ou giz, um pozinho claro.
Ou porque o lápis não aparece. Então, tem a caneta que sai com água branca, que ela aparece bem no tecido escuro. E tem a caneta que sai com calor, rosa e vermelha. Eu acho que a rosa é a que aparece melhor no tecido escuro. Eu uso bastante. Toda vez que eu vou riscar tecido escuro, eu uso a caneta rosa. Ela não vai aparecer assim, tipo, uau, que risco perceptível. Então, também recomendo você bordar ao longo do dia. Não deixa pra bordar à noite, tecido escuro, porque já vai ficar bem difícil, vai exigir muito da sua vista. Mas dá pra ver, sabe? Tipo, você vai bordando num lugar iluminado, vai fazendo assim com o tecido pro lado da luz e segue bordando, dá pra enxergar bem. Eu acho esse método mais fácil pra mim. É passar com a caneta que sai com calor, rosa, no tecido escuro. Gente, se vocês souberem de outro método, deixa aqui nos comentários que a gente quer saber também. Sim, ou o seu método preferido. A gente gosta de saber. A gente só cresce compartilhando tudo com vocês. E aí, então acho que de transferência agora a gente já, Acho que né? Muitas dicas. Finito. E vai falando pra gente o que vocês vão testando aí. E aí, a próxima coisa que gera dúvida é se usa entretela ou não. acabamentos do avesso. Gente, nesse daqui eu não usei. Não usei e, na verdade, não fez muita diferença, eu acho, que ter usado ou não. Na primeira tentativa de bordar a camiseta que eu fiz, eu usei, porque eu tava querendo preencher muito. Achei que com a entretela, a malha ela ia ficar um pouquinho mais rígida, sabe? Porque a Mais hora estável. que é mais estável. Então, tipo, ela não ia abrir tanto. Foi por isso que eu usei entretela. Como esse daqui eu só ia fazer o contorno, não usei. E não fez diferença. Porque é isso, gente. Se vocês aplicarem entretela, vai ficar mais Grossura. estruturada a área onde você aplicar a entretela. Então tem que tomar cuidado também pra ver se é necessário, pra não deixar às vezes o tecido assim mais áspero, mais, sei lá, com um toque menos agradável no avesso e não vai fazer tanta diferença no resultado, de repente, né? Aí a malha que eu tentei bordar, ela era branca e ficou tipo a sombra assim da entretela, sabe? Onde tinha entretela ficava mais escuro. Aí eu não curti e aí eu falei, não vou usar mais. Então assim, vai de você. Se você quer usar, eu acho que fica mais fácil pra bordar por isso, de deixar o tecido mais estruturado, mas eu não vi tanta diferença não usando. E aí, esqueci, era outra coisa. Acabando da vez. E aí, outra coisa, o nó. Gente, todas as noinhas do nó da mão aqui, vamos falar um negocinho. Que eu tenho falado muito isso nos cursos presenciais. Eu tenho toalha bordada de ponto cruz há mais de 10 anos, seguramente, sei lá, uns 15 anos. A toalha já está acabando e o bordado está lá intacto. E os acabamentos de ponto cruz, você só passa a linha no avesso. Igual a gente faz no ponto cheio, sabe? Que passa a linha por baixo de tudo, Esquece. não dá nó. Então, assim, não precisa ficar nessa neura que você tem que dar 17 nós. Nó. Como a camiseta vai ser lavada muitas vezes, eu acho que tem que dar um nozinho mais apertadinho. Tem que tomar mais cuidado do que um quadro de bastidor que vai ficar na parede. Nunca vai ser Que lavado. você vai usar, pode enroscar às vezes em alguma coisa que você está usando, um sutiã, um colar, alguma coisa assim. Mas não precisa fazer 17 nós, gente. Dá um nozinho bem apertadinho. Vai segurar. Passa as outras pontinhas da linha ali no meio do bordado do avesso, igual a gente ensina nos nossos acabamentos normais e tudo vai dar certo. Vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo tudo bem. Nesse daqui eu usei 2 linhas. Então, o nozinho eu fiz o invisível, que aí, já segura. Melhor nó, gente. É uma E aí, invisível. pra terminar, dei só o nozinho e fui passando daquele jeitinho que a gente ensinou de fazer um zigue-zague. E não sai, gente. Isso aqui lava... Vanessa provavelmente vai pôr nos cards também pra você que não sabe como é o nó invisível. Como faz. E isso aqui eu lavo na máquina e tá super firme. Nunca aconteceu nada. Ah, Não tem isso desmanchou também. nada. Essa toalha aí que eu tô falando dos 15 anos, só lavo Só na lavo máquina, na gente. máquina. Tá lá, intacto, tá tudo certo. A gente dá a dica de você lavar com mais cuidado, se é uma coisa tipo uma cambraia bem fininha. Pode lavar com mais cuidado, mas tipo, na malha, eu taco na máquina. Ah, eu também. Ai, gente, eu não fico lavando roupa à mão, não. Não tem tempo pra isso, desculpa. As que eu digo, não faço que Desculpa, eu sociedade. faço. Aí agora a gente vai começar, já passamos o desenho e a gente vai começar a abordar. Outra dúvida que surge é, com bastidor ou sem bastidor? Como esse desenho aqui era muito complexo, cheio de detalhezinhos, eu optei por usar o bastidor, que agora eu já tô acostumada com o bastidor. Só que o problema da malha é, se você estica muito,
a malha no bastidor, porque quando a gente põe no algodão cru, a gente Ele faz estica um bem. pandeiro, né? Só que o algodão cru, ele não vai esticar e contrair. E a malha vai. Então, às vezes, se você estica muito e começa a bordar, a hora que você tirar do bastidor, ela vai franzir. Vai ficar o e bordado vai franzir frouxo. seu bordado, sabe? Se você, ainda mais se você for preencher, imagina o ponto cheio, às vezes você fez lá tudo na tensãozinha certa, a hora que você tira do bastidor, às vezes ele vai ficar meio frouxo, que aí a malha vai contrair. Sim. E então a dica é, não estica muito. É só pro bastidor suportar o tecido. Então, você vai colocar ele bem levinho e não pode estar nem um pouquinho esticado. Pra estar ali, ó, em repouso, né, no bastidor. Só pra você ter uma base, eu prefiro também, mas eu tô acostumada também a bordar com bastidor. Eu bordo às vezes com, às vezes sem, depende do meu humor no dia. Mas, de modo geral, eu bordo com bastidor e eu acho que facilita mais. A única questão é se for bordar com pedraria, que aí sem bastidor não dá, a não ser que o seu bordado vá ficar dentro do perímetro do bastidor, que você não tenha que deslocar o bastidor para completar o bordado. Aí tudo bem, pode colocar no bastidor, que eu acho que ajuda. Então, nesse caso, prefiro bordar com bastidor, só que aí não estica muito. Sim. A mesma coisa que a gente também já está falando no vídeo lá, o nosso primeiro vídeo de bordado em malha, é não tensionar o fio. Isso é tipo o pulo do gato pro bordado em malha, né? Se você puxa muito, aperta muito ponto, o pessoal que tá acostumado a fazer ponto pequenininho, sempre apertadinho, dá uma relaxada, né? Solta mais o ponto, porque se vocês puxarem muito, o bordado vai ficar todo repuxado. Que aí o tecido vai repuxar. Porque a malha é muito maleável, então qualquer tensãozinha que você dá, ela vai embora, ela segue o movimento da linha. E se você deixa muito frouxo, vai ficar com aquelas linhas sambando, assim. Então, tipo, bordar malha é ter paciência. Você vai bordando com cuidado, devagar, tensionando certinho pra ficar bem rente. Eu acho que é um bordado que demora mais do que no algodão cru, né? Porque é isso, você tem que ir num carinho ritmo, maior. E aí, sobre quantidade de linha, é a mesma coisa dos outros bordados. É muito depende da do efeito, textura, né, que você quer. Esse daqui eu queria que fosse mais fininho, eu fiz só com 2 linhas. Onde eu queria que fosse mais fininho ainda, eu fiz o ponto atrás. Porque o ponto haste, ele vai ficando um pouquinho mais grossinho. Ai, Camila, você bordando com 2 fios? Não acredito. Sempre. Mas aí também, depende da textura que você quiser, então fica à vontade, gente. Com o fio nunca testei, mas acho que daria certo também. Já bordei as camisetas lá que a gente fez pra o Cabreton. Tá com um fio. Porque é tudo pequenininho, os escritinhos, aí tá com um fio, mas funciona bem. Mas eu acho que se o seu desenho não for muito pequeno, prefira 2 fios, porque eu acho que ele vai resistir mais às lavagens. Segura mais, né? Em relação aos pontos, também a gente reproduz os mesmos pontos que a gente usa no bordado livre. Eu acho que o ponto cheio é um ponto que não funciona muito bem pra malha. Porque a sua linha já vai ficar solta em cima do tecido, vai passar pelas lavagens, pode enroscar alguma coisa. Eu acho que é melhor mais evitar. Difícil, usa nos preenchimentos ponto haste, ponto corrente, ponto matiz. Deixa o ponto cheio para outros trabalhinhos. Mas eu usei já, viu? Naqueles de... Mas em áreas bem pequenas, né? Então. O flamingo, é isso? Não, dos besouros. Mas foi mais difícil. Mas é mais difícil mesmo. Então, ponto cheio, ele... Se você quiser muito usar, mas usa em áreas menores, assim. Eu já fiz uns besouros e tinha uns detalhezinhos, fiz no ponto cheio. Mas ele é mais chatinho mesmo de bordar na malha. Eu acho que evitar, porque, né? Vamos evitar as dificuldades maiores. Vamos evitar de bordar malha, por exemplo. Então, se você já não quer evitar de bordar malha, sabe? Evita de bordar o ponto cheio. Se você gostou desse conteúdo que nós compartilhamos hoje, e se você apoia o nosso trabalho, dá um like nesse vídeo, dá um subscribe lá, um inscrever-se no nosso canal, porque isso nos ajuda muito a crescer. E se você ainda não se inscreveu no Padrim, não sei o que você tá esperando, gente. Vem pra essa comunidade bordadeira maravilhosa, vem ser bordete. Ou Dinda também. Bordede ou Dinda. Bordede. Bordede. Você pode ser bordede ou Dira. Estamos esperando a sua colaboração. Depende do seu nariz entupido. Beijo, gente. Agora que nos créditos vão aparecer todas as nossas maravilhosas bordetes. Beijo. Até o próximo vídeo.